Boa noite, irmãos. Muito bom estarmos juntos nessa noite para adorar e celebrar ao Senhor. Por isso eu te convido a ficar de pé agora. E você que também está na internet, que você possa celebrar conosco nessa noite. Que nós possamos adorar ao único Deus verdadeiro que nos trouxe aqui para adorá-lo de todo o nosso coração. Por isso eu te convido a esquecer um pouco esse friozinho e buscar a presença de Deus, aquecendo o seu coração com o Espírito Santo que hoje reina aqui neste lugar. Obrigado, Deus, por todos aqueles que vieram aqui, aqueles também que estão em casa participando conosco. Obrigado, Deus, porque o Senhor está aquecendo os nossos corações com a sua presença, Pai. Que as canções sejam para te louvar, que a palavra seja para nos exortar, e que nós possamos, Pai, celebrar ao teu nome e prestar adoração a ti nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre, cantarei amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre. Meu coração, vamos declarar. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Oh, cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre. Eu cantarei para sempre, cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor. Vamos declarar. Meu coração exulta, uma só voz. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Aleluia, você pode aplaudir o nome de Jesus. Senhor, nós te damos boas-vindas nesse lugar. Nós te adoramos e cantamos o nosso amor para ti, ó Deus. Nós estamos nesse lugar para declarar o nosso amor, nossa devoção, nossa entrega, nossa gratidão, nosso reconhecimento diante da tua presença e da tua pessoa. Então, Pai, permita que essa noite
Tua presença possa invadir esse lugar, preencher cada espaço, e que possamos, ó Deus, dar de coração um pouco daquilo que nós já recebemos do Senhor. Graça, misericórdia, bondade, nós possamos dar através da nossa adoração e do nosso culto de serviço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos essa noite para essa celebração. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, por você ter chegado aqui essa noite, ter saído da sua casa, e nós garantimos a você que esse é um tempo seguro, abençoado, onde com certeza Deus vai falar ao seu coração, e você vai sair daqui muito, muito melhor do que entrou, pela garantia da presença de Deus que está entre nós. Nesse momento nós vamos devolver nossos dízimos e as nossas ofertas. Se você veio preparado para fazer isso, essas urnas aqui à frente são para a dedicação de uma contribuição, de um valor. Se você não veio preparado, não se constranja, esse é um momento feito entre os membros da igreja e os nossos irmãos e irmãs que assistem pela internet. Tem aí o número Pix da nossa conta, tem aí os veículos para você poder fazer a sua oferta e também poder contribuir mesmo à distância. Louvado seja Deus pela sua generosidade e pela sua participação conosco, enquanto cantamos essa canção que diz que nós somos gratos a Deus por tudo, que você possa ser um pouco grato também, ou bastante grato, aliás, ser bastante generoso ou generosa com a sua oferta e a sua contribuição. Enquanto cantarmos, você pode vir aqui à frente, devolver o seu dízimo e a sua oferta. As palmas ao Senhor. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Oh Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Por isso louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração, porque Ele é a nossa canção. Jesus Cristo será sempre minha canção. Esse é o nome dele, o eterno. Jeová, Deus conosco. Vamos declarar todos juntos, mais uma vez, declarando a nossa gratidão. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior deste mundo nos foi dado, me foi dado como
Você tem vida em alegria. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho família, muitos irmãos. Pois Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. E por isso que faremos, louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Aplausos ao nosso Deus, ao único Deus verdadeiro, Deus que fez tudo por nós, que perdoou os nossos pecados, que apagou as nossas iniquidades, que tem nos ensinado a cada dia a viver, através de altos e baixos, através de dificuldades e de problemas, mas também através de vitórias, pequenas vitórias do dia a dia. E nós percebemos que tudo isso é possível, essa caminhada só é possível através do Espírito Santo. Por isso, Senhor, não apague o Espírito, não deixe que nós venhamos a apagar o Espírito dentro de nós, quando nós necessitamos colocar as nossas mãos em tudo, a deixar as coisas no nosso controle, a não apresentarmos nossas dificuldades, falhas e problemas diante de Ti, casos insolucionáveis que nós queremos dar a solução, sabendo que só o Espírito de Deus pode direcionar. E tantos dilemas enfrentados nesses dias, profissionais, ministeriais, espirituais, emocionais, tantos dilemas, tantos problemas. E muitas das vezes nossos olhos estão fechados, apagados, pelo interesse de resolver pelos próprios meios, de resolver através de meios naturais, através de decisões, de inteligência, de poder, através de velhas práticas. Deus nos ajude, ter misericórdia de nós enquanto igreja, ter misericórdia de nós enquanto músicos, enquanto ministros, enquanto pastores, enquanto líderes, enquanto membros. Pai, tenha misericórdia e encha-nos novamente do Teu Espírito. Revitaliza, Senhor, o nosso coração tão pecador e tão caído. Revitaliza, Pai, acende essa chama novamente, nos faz ser um novamente. Abra os nossos olhos para aquilo que precisa ser corrigido, aquilo que precisa ser acertado em nossas vidas, Pai. Nos ajude, Pai, nos ajude e quebranta o nosso coração, um coração que está inerte às vezes, um coração que está parado, como se fossem as últimas batidas antes de morrer. Pai, venha e traga vida novamente, não deixe que Tua igreja faleça, padeça, Pai. Ensina-nos, Pai, a transitar por esses dias com a esperança que está no Senhor, sabendo que tudo está em Suas mãos, que somos fracos, pobres, mas nós temos o Deus de toda a riqueza. Pai, derrame sobre nós novamente o Teu Espírito, Pai, e nos faz ver a verdade de que sem Ti não somos nada, Pai, de que sem Ti não temos nada, de que sem Ti não podemos nada. Nada está em nós, tudo está em Ti. A solução para os nossos problemas, a solução para esse século está em Suas mãos.
E o Senhor quer levantar uma igreja viva, Pai, que diz Maranata, mas que olha para a terra e muda a realidade. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a apressar o passo, a sermos vigilantes, a nos manter firmes, Pai. Pois a luta é difícil, mas a vitória já foi conquistada na cruz. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir Tua glória
coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Porque Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Oh, terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Vamos declarar que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Amém. Você pode se assentar, por gentileza. Obrigado, equipe de louvor, por essas declarações que eu tenho certeza que encontram o coração de Deus, juntamente com você, igreja do Senhor, que está aqui para celebrar. E você que está aqui hoje pela primeira vez, por favor, lá no final da nossa celebração, nós queremos entregar um presente para você, tá bom? É só passar na nossa livraria e lá nós temos um presente para dar. Por falar em livraria, eu tenho alguns títulos ali para poder indicar para você. Às vezes está lá e você não conhece, mas são materiais de muito boa qualidade que nós selecionamos. Entre eles está Max Lucado, que é um autor consagrado, best-seller, e tem esse título Você Não Está Sozinho. Leitura fácil, agradável. Você que não é habituado a ler, pode ter a garantia de que essa leitura vai conquistar você. Agora tem essa aqui também, o Tetelestai, que é um título por apenas R$5 que nós estamos oferecendo, que é do nosso pastor amigo aqui de Londrina, o pastor Rodolfo Montosa, e é um tratado sobre o que foi de fato a morte de Jesus e qual o impacto dele para a nossa vida cristã. Então, se você quiser adquirir também, é um livro muito bom, profundo, bíblico, e que dá para você fazer um estudo pessoal muito importante aqui também, tá bom? Então, só passar lá no final, na nossa livraria, e ver esses títulos que estão disponíveis para você. Terça-feira, nosso culto começa às 19 horas, nós vamos manter os horários até o final do mês, tá ok? Então, 19 horas na terça-feira e 18h30 aos domingos, e as crianças ainda estarão apenas com os pais aqui no templo, não estamos ainda liberados para poder oferecer celebração infantil, como vínhamos fazendo até então. Mas quinta-feira de manhã, nossa manhã de oração, nós continuamos das 6h30 às 7 horas e convidamos você para estar aqui conosco, orando, buscando a Deus. Começa às 6h30 e termina às 7 horas para você vir conosco aqui. E se você tem roupa de frio, roupa usada, em bom estado, em boa qualidade, por favor, possa trazer isso como doação para a comunidade. Nós vamos disponibilizar isso em breve para a nossa sociedade, através do nosso bazar missionário. Por enquanto, por falta de segurança suficiente para fazermos isso, ainda não estaremos abrindo o bazar na próxima semana, mas em breve nós poderemos disponibilizar aquilo que você doa com carinho e com ótima qualidade para abençoar a famílias com um preço irrisório, na verdade insignificante, R$2, R$5, e poder abençoar muitos lares através desse ministério, tá bom? Hoje nós vamos continuar falando sobre o nosso tema, igreja. Aliás, ele já está quase no final. Nós estamos terminando essa série de mensagens que nós preparamos para falar sobre o que significa ser igreja. E eu queria começar a nossa conversa essa noite com a pergunta: o que é de fato
o que significa, qual a origem desse termo igreja. De onde ele vem? Bom, muitos pensam que igreja vem de Jesus. Jesus que criou esse nome. Jesus inaugurou uma comunidade de discípulos e disse para eles: a partir de agora vocês vão ser igreja. Mas não é verdade. Jesus está ambientado dentro de um contexto cultural chamado contexto helenístico, ou contexto grego. Dentro desse contexto, dessa cultura, desse ambiente, vocês vão encontrar alguns nomes. E entre esses nomes nós encontraremos o nome igreja. Quem criou esse nome pela primeira vez, ou usou ele de uma maneira formal, foi Solon. Solon foi um legislador, um estadista muito conhecido na Grécia. Ele vem depois das grandes inovações do grande Péricles. E aí, quando ele chega, ele faz reformas maravilhosas. Por exemplo, a pessoa não poderia mais ser escravizada por dívidas. Se ela tivesse dívidas, ela não poderia ser mais escravizada. Um grande avanço para aquele período. Ele colocou também votos e eleições para pessoas ocuparem cargos de liderança dentro de Atenas. Então ele é o grande responsável por trazer aquilo que nós chamamos de processo de democratização. Embora muitas pessoas nos nossos dias acham isso desnecessário e até pensem que não seria bom o povo ser democrático e seria debaixo de um regime autoritário, na verdade, essa é uma grande conquista que vem há milênios de história e que foi dada a nós. Democracia é a capacidade do povo eleger e participar das decisões públicas ou políticas. Quem inventou esse modelo democrático? Solon, numa reforma do Estado grego, onde ele aplicou isso diretamente a Atenas. O que era isso? Qual era essa democracia? Essa democracia acontecia da seguinte maneira: alguns homens tinham a condição de irem para a praça pública chamada Ágora, e naquela praça eles poderem fazer discussões sobre o futuro de Atenas, o futuro da política e do governo. Esses homens, num determinado momento, levantariam suas mãos, dariam suas opiniões, ou elegeriam os seus magistrados e também seus legisladores para representarem dentro do Areópago. O Areópago era o conselho de Atenas de pessoas que poderiam decidir por isso. Quem é que podia participar deste lugar, desse ambiente? Esse ambiente podia participar apenas pessoas ricas, maiores de idade, homens, livres e letrados. Então vou repetir: somente homens, maiores de idade, ricos, livres, ou seja, não estavam debaixo de um processo de escravidão, e pessoas letradas. Solon criou esta assembleia, criou esse ambiente popular, que na verdade, se você olhar para os critérios, vai atender apenas 10% da população daquela época. Quem era rico? Quem era letrado? Quem era homem? Maior de idade e não era escravo? Apenas 10% de toda a população de Atenas poderia participar desses comícios ou desses ambientes de assembleia. Solon criou esse ambiente, as pessoas poderiam ter participação e voto, ainda que restrito, e chamou isso de igreja. Impressionante, né? Eu sempre achei que foi Jesus que inventou esse nome. Mas foi o Solon, criando uma assembleia onde as pessoas poderiam participar, que disse: vocês são chamados de, em grego, eclésia. Eclésia. Essa palavra eclésia, porque a Bíblia do Novo Testamento foi escrita em grego e não em português, como muitas pessoas acabam imaginando, essa palavra eclésia é traduzida em todos os momentos na Bíblia como igreja. Jesus, por exemplo, usou esse termo. Jesus disse em Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 18, ele disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Veja a diferença de como Jesus usa um termo cultural, aberto, em prática naquele mundo helênico e grego, e aplica para o seu ministério, e aplica para o seu ambiente. Jesus diz: eu edificarei a minha igreja. Quando ele diz a minha igreja, ele reconhece que esse termo não é dele. Ele reconhece que essa estrutura de governo, de ambiente, onde as pessoas poderiam votar, não pertence a ele, pertence da cultura. Há 500 anos atrás, antes de Jesus, foi criado o nome. Mas ele diz: agora eu vou edificar a minha igreja. E a minha igreja não tem nada a ver com a igreja de Atenas. A minha igreja não é elitista, porque na minha igreja os pobres são bem-vindos.
E eles podem participar da minha eclésia, da minha igreja, mas lá do Solon eles não podiam participar. A minha igreja, escravos podem participar e livres, porque até o próprio apóstolo Paulo escreve: escravos, honrem ao seu Senhor, como a maneira que ele possa ver Jesus na vida de vocês. Então a igreja de Jesus podia até receber escravos. A igreja de Jesus é tão diferente, que ele podia até receber, e pode até receber, mulheres. As mulheres não tinham direito a voto. Embora as mulheres tenham feito grandes movimentos feministas para conquistar a sua liberdade e conquistar a sua posição, Jesus já tinha dado para as mulheres há 2000 anos atrás, dizendo: se elas não podem participar de nada, na minha igreja elas podem. E para que querer ser feminista na igreja, se todos os direitos já foram dados? Para que lutar por um espaço da mulher na igreja, se Jesus já deu isso há 2000 anos atrás? Só os maiores de idade poderiam participar da eclésia, da igreja do Solon, de Atenas, na igreja de Jesus até criança pode participar. Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçam, porque deles é o reino dos céus. Jesus fala: na minha igreja vem criança, na minha igreja vem homem e mulher, na minha igreja vem adulto e vem velho, na minha igreja vem pobre e vem rico, na minha igreja vem escravo e vem liberto, na minha igreja todos podem participar, porque a minha igreja não é a igreja de Atenas. Essa é a diferença. Não é qualquer igreja, não é qualquer ajuntamento. A palavra igreja, que é eclésia em grego, significa ajuntamento, convocação, separação de indivíduos para participar de uma reunião, chamados para fora, eclésia. Tudo que tem ek no nosso português, né, que nós temos exílio, que seria exílio, né, é para fora, é afastado. Eclésia, chamados para fora, é um grupo de pessoas que saíam para votar ou para discutir questões da cidade. Jesus diz: agora eu vou criar a minha igreja, eu vou chamar alguns para fora do mundo, para fora do pecado, para fora dessa cultura, e vou formatar neles o que é a minha reunião, o que é o meu ajuntamento, o que é a minha identidade. Por isso, irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado, para que a gente não perca no meio do caminho o processo de identidade do que nós somos em Deus e do que é ser igreja em Cristo. Nós corremos um grande risco de distorcer, de mudar, de alterar o modelo de eclésia, de igreja que Jesus implantou no início ou na origem dela. Há uma grande tendência de a gente desvirtuando os processos, abrindo exceções, configurando aceitações, e de repente nós estamos tão distantes do projeto original que pouco da igreja pode ser visto. Por isso, se há um elemento que mostra a distinção da igreja de Jesus, diferente de qualquer outra reunião, seja de Atenas, do Lions, do Rotary, do sindicato, seja do condomínio, diferente de qualquer ajuntamento de pessoas, é que a igreja de Jesus é uma comunidade do sagrado. Eles se ambientam no sagrado. A igreja de Jesus se reúne debaixo do vínculo do sagrado. Não é uma reunião qualquer, não é um ajuntamento qualquer, não é uma assembleia pequena, é uma reunião que acontece com o DNA do sagrado. Isso muda tudo porque muda o nosso conceito, a nossa maneira de ver o que estamos fazendo aqui e o que viemos fazer nesse lugar. Obviamente, irmãos, é muito complicado falar isso para vocês que estão aqui, porque vocês que estão aqui superaram o medo de sair de casa, superaram os riscos de estar expostos em público. Se estão aqui é porque têm desejo, é porque têm sede de Deus, é porque querem se reunir para escutar e beber de Jesus. Mas a grande verdade é que há uma tendência na igreja moderna, há uma tendência nos ambientes eclesiásticos atuais, há uma tendência na religiosidade do século 21, de ser mais parecido com Atenas do que com a igreja de Jesus. Há uma tendência de nós nos reunirmos e não nos reunirmos no ambiente do sagrado. Há uma tendência de nós nos reunirmos e reunirmos no ambiente do humano, no ambiente do entretenimento, no ambiente das artes, no ambiente da habilidade, do talento. O talento de um orador, um talento de um grupo de louvor, um ambiente confortável onde uma igreja possa ter um telão ajustado, um ambiente preparado.
onde as programações sejam específicas, onde os ministérios se articulem organizadamente. Irmãos, há uma tendência de nós nos organizarmos apenas no horizonte do humano. Não que essas coisas sejam ruins, ninguém reclama de um bom orador, ninguém faz cara feia para um ministério de louvor bem equipado, ninguém reclama de uma igreja confortável. O problema é que quando nós nos movemos apenas no humano, nós somos igreja de Atenas, a Assembleia de Solon, o estadista grego, e não a igreja de Jesus, a Assembleia de Jesus, que se reúne debaixo da especificidade do sagrado, do vínculo do sagrado. É isso que nos torna especiais, não especiais melhores que os outros, mas especiais no sentido de extraordinário, porque é o sagrado que transforma um ambiente comum como esse em extraordinário. Irmãos, isso aqui é tão comum, que todo mundo pode fazer, todo mundo pode cantar bem, irmãos. Menos eu, claro, né? Mas todos podem oferecer um bom talento musical. Não é difícil encontrar bons oradores e pregadores motivacionais. Igrejas confortáveis e melhores do que essa, e maiores do que essa, nós encontraremos aos montes. O que nós estamos achando raro nesses dias é a Assembleia de Jesus, a igreja que Ele formou para si. O que está raro nos dias atuais é a igreja de Cristo, porque a igreja de Atenas nós encontramos aos montes. Uma igreja elitista, uma igreja arbitrária, uma igreja exclusivista, uma igreja excludente, é o que nós encontramos aos montes em nossos dias. Há uma tendência, irmãos, nossa, e perdão dizer isso a vocês, porque vocês estão aqui porque têm sede de Deus. E se você está assistindo online é porque você tem sede de Deus, embora o online seja uma frieza, seja menos pior do que ficar desconectado. Mas se está online, é porque ainda assim você quer participar disso. Mas a gente precisa ser alertado o tempo todo, de que nós não somos uma comunidade tradicional, nós não somos um ajuntamento humano, nós não somos uma reunião formal, nós somos uma comunidade do sagrado, nós lidamos com o sagrado, nós pisamos o sagrado quando nos reunimos, irmãos. Por isso que esse é o processo de identidade da igreja. O sagrado, quando eu entendo isso, me traz uma identidade. E Jesus especificou qual é a identidade da igreja dele. Quer ver? Olha que lindo o que ele diz sobre a igreja dele. Em Mateus capítulo 18, versículo 20, Jesus diz: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou eu no meio deles. 2 ou 3 reunidos em nome do pastor Denis, não acontece nada. É uma Assembleia de Atenas. 2 ou 3 reunidos, ou dezenas de centenas reunidos em torno da denominação, em torno de ídolos humanos, não tem nada. Podemos ter grandes marchas para Jesus, grandes eventos de estádio, onde Jesus não está presente. É só a Assembleia de Atenas. Mas nós podemos ter uma pequena reunião em casa, nós podemos ter um pequeno momento de compartilhar no lar, nós podemos ter um pequeno momento de oração com algumas poucas pessoas, ou muitas, em torno do nome de Jesus. E a presença dele vem para tornar o lugar sagrado. Ele vem para tornar o ambiente diferenciado. Irmãos, eu sozinho sou templo. Você sozinha é templo. É morada do Espírito. É habitação do Espírito. Mas eu com o outro, eu sou igreja. Essa é a diferença. Nesse mundo narcisista e individualista que a gente vive, onde cada um ocupa o seu quadrado, Jesus diz: é necessário 2 para ocupar o lugar de igreja. 1 é templo, 2 é igreja. E como é que acontece a igreja? Só com a presença de Jesus, irmãos. Ela se transforma. Esse prédio frio, silencioso, escuro, de repente fica sagrado, irmãos. Não que as cadeiras ficaram sagradas, não que o solo ficou diferente, não porque a gente deve uma referência ou reverência a esse lugar. Não, irmãos, esse lugar ficou sagrado porque você veio aqui. Esse lugar ficou sagrado porque a gente se uniu em torno do nome de Jesus. A liga veio, a massa aconteceu. Esse momento de louvor poderia ser apenas uma apresentação musical, mas porque você está aqui e porque nós invocamos o nome de Jesus, se torna sagrado. A melodia alcança nosso coração, a harmonia toca ao céu, os ritmos embalam a adoração e alguma coisa extraordinária acontece. Isso é que torna o comum extraordinário. A presença de Jesus. A presença que toca, que impacta, é a liga que faz nós sermos igreja. Sem a presença deles, irmãos, sem a presença dele, irmãos, não acontece nada. Tem gente que toca melhor que a gente,
sem Jesus. Tem gente que prega melhor sem Jesus. Tem gente que faz igreja melhor sem Jesus, mas o que vale? O que vale é o quórum de presença. Quantas pessoas são necessárias para termos igreja? 2. O mínimo 2. Não sei se você sabe qual é o quórum. Quórum significa uma palavra latina que significa quantidade. Qual é a quantidade mínima para uma assembleia acontecer? Por exemplo, na nossa igreja nós temos a Constituição, e a Constituição diz que para determinados assuntos nós precisamos de 1/3 do quórum. Se temos 100 membros na igreja, 1/3 seria 34 membros. São necessários para poder votar uma matéria, para poder a assembleia acontecer. Jesus diz assim, o quórum, para a minha assembleia acontecer, é totalmente diferenciado. Para eu poder me manifestar, é de 2. 1 sozinho é templo, porque eu moro nele, mas 2 é igreja, eu estou no meio deles. Irmãos, não sei se você consegue entender isso, mas eu sozinho sou a habitação do Espírito, mas eu com outro, adorando a Jesus e vivendo a igreja, ele se move entre nós, ele participa disso, ele traz a conexão. E sem ele, irmãos, não acontece nada, apenas uma reunião à la Atenas. Ontem um irmão estava fazendo um reparo numa calçada aqui da igreja, eu estava acompanhando, e de repente acabou a areia, ele olhou para mim, sábado à tarde, falou, pastor, ele precisava de areia, e agora, hein? Eu falei, rapaz, não sei o que fazer, não dá para fazer só com cimento, não? Não dá. Não se faz um reparo numa calçada só com cimento. Você precisa da areia, porque a areia vai dar liga junto com o cal e vai acontecer um milagre. É isso que acontece, o que torna algo comum, irmãos. O que torna algo rotineiro, diferenciado, extraordinário, poderoso, é a presença de Jesus. Agora eu pergunto, nós estamos conscientes dessa presença? Nós estamos entendidos dessa presença? Quando a gente saiu de casa, quando nós colocamos a nossa roupa, quando eu preparei essa mensagem, a consciência da presença veio ao meu coração? Segundo, a reverência da presença alcança meu coração nesse momento? Eu posso estar aqui como se eu estivesse na minha escola, posso estar aqui como se eu estivesse na reunião do Rotary, posso estar aqui como se eu estivesse em qualquer ajuntamento. Será que a consciência de que a presença de Jesus é que transforma um ambiente extraordinário veio sobre mim? Porque foi isso que transformou. Isso que transformou a igreja. Foi isso que fez ela ser diferente do que Atenas propunha. Ser uma comunhão de pessoas que lidam com o sagrado, que experimentam o sagrado, que arrastam para si a experiência do sagrado, que trazem para a terra a experiência do reino, o poder de Deus, o toque do Espírito. Irmãos, nós estamos com uma crise de identidade muito grande na igreja atual. Porque nós estamos talvez tentando se livrar dessa presença com outros recursos, porque pode ser que ela não venha. Então, se a igreja não sentir o mover de Deus, o que a gente vai fazer? Vamos fazer algo interessante, porque se Deus não mover, vai ser um tédio danado. Então começa a se criar artefatos, para que de alguma maneira, ninguém perceba que Deus não veio. E talvez seja esse o nosso grande drama. Nós estamos tão rodeados, irmãos, de boas coisas, de coisas interessantes, que se Deus não aparecer, não importa, a gente está fazendo mesmo assim. Nós estamos tão acostumados com uma religiosidade do fazer mecânico, que se Deus não mover, a gente nem percebeu que Ele não estava lá. E nós corremos o risco de dizimar, cantar, pregar, bater palma, irmos para nossa casa e termos nos reunido em Atenas e não na igreja de Jesus. Que miséria, irmãos. Que risco é esse que nós corremos nesse mundo? De fazer uma igreja interessante aos desinteressados por Deus. De fazermos uma programação eclesiástica interessante a quem não tem interesse nenhum por Deus. Charles Spurgeon escreveu um sermão há 200 anos atrás, irmãos. E se ele falou isso há 200 anos atrás, eu imagino que ele falaria hoje. O sermão dele tinha por título: Alimentando ovelhas ou entretendo bodes. Olha o título do sermão do homem. Você imagina o que ele faria da igreja hoje? A igreja midiática, a igreja dos influencers digitais, a igreja online, a igreja da aparição pública. O que ele falaria dessa? Irmãos, é tão difícil resistir à tentação de fazermos uma igreja alá aos interessados, desinteressados, do que sermos a igreja de Jesus, porque parece que Jesus já não é mais suficiente para a igreja. Se tiver cálice, pão e Jesus, a igreja ficou chata demais. Como assim?
Se é justamente a presença dele que muda, é a presença dele que transforma, é a presença dele que liberta, é a presença dele que traz sentido à nossa reunião. Do contrário, irmãos, fecha a porta. Transforma esse lugar num lugar de bons oradores, com discursos motivacionais que tem aos montes. Fecha a porta. Olha que telão bonito, vamos fazer um cinema em Sertanópolis, não tem? Fecha a porta. Vamos fazer aqui uma boate, ó, já tem até algumas coisas que uma luz dá para fazer alguma coisa, porque se não tem a presença de Deus, esse lugar pode ser tudo, pode ser boate, pode ser cinema, pode ser anfiteatro, só não pode ser igreja, irmãos. Vocês estão entendendo? Se a gente não for movido pela presença, pela consciência do sagrado, de o que nós fazemos é com Deus, por Ele e para Ele, se não formos movidos pela consciência de Romanos 11:33, que diz que por Ele, para Ele e por Ele são todas as coisas, irmãos, nós estamos no caminho errado. Há uma tendência, uma tentação de sermos igreja nos nossos dias sem Jesus. E Francis Chan, que é o pastor americano que nós estamos lendo o livro dele e aplicando também algumas direções com esse tema, ele diz o seguinte: se o sagrado não impactar as pessoas, nada mais vai impactar. Irmãos, não tem nada pior nos nossos dias do que as pessoas estarem ansiosas por entretenimento. Um mundo de gente desinteressada por Deus, que quer alguma coisa interessante na igreja, só para desfrutar e usar do ambiente da diversão. Irmãos, é muito difícil. Ainda mais em tempos midiáticos como hoje. Irmãos, nós melhoramos muito a nossa transmissão online, para que os irmãos que ficassem em casa pudessem ter um som que chegasse com qualidade e uma imagem que eles pudessem ver. Mas eu digo para vocês, irmãos, nós não conseguimos atingir os grandes padrões de transmissão de igrejas ou de lugares que podem fazer muito mais com profissionais, com editores de vídeo. Não dá para fazer. E é uma sofrência. Porque como competir e concorrer com isso? A igreja não concorre, nem compete com ninguém. Mas a questão é que os desinteressados procuram um ponto de interesse para dizer: aquilo é bom, aquilo é legal. Então a gente dá um banho de marketing, coloca um sorriso no pastor, muda o cabelo dele, faz um tratamento digital e ele vira um grande ícone brasileiro. E aonde ele estiver, as multidões vão. E aonde aquela equipe estiver, as multidões correm. E Jesus, irmãos, pão, cálice e Jesus, parece que ficou insuficiente, desnecessário, parece que ficou banal. Queridos irmãos, nós não podemos esquecer que, embora todas as demais coisas possam trazer algum tipo de complementação, a transmissão, os ministérios, a organização, o essencial continua sendo o mesmo: Jesus. Remova Jesus e todas as outras coisas são fúteis, desnecessárias e triviais. Irmãos, nós não podemos esquecer de Jesus. Paulo escreveu a Timóteo, na segunda carta, capítulo 2, versículo 8, lembre-se sempre de Jesus, em Timóteo. E eu corro o risco de estar na mesma direção do apóstolo Paulo, como uma voz profética dizendo: igreja de Sertanópolis, lembre-se sempre de Jesus. É Ele a razão de estarmos aqui. É Ele o fundamento da nossa casa, da nossa vida. Ele, e somente esse nome faz sentido. Tudo o que fazemos nesse lugar, sem Ele, o que nós viemos fazer? Que tipo de experiência viemos viver? E quantas pessoas estão vindo? Quantas pessoas estão chegando? Quantos interessados por Deus, ou pela vida que Deus mudou e me deu de novo, estão vindo nesse lugar? Porque encher um lugar de pessoas, porque algo ficou interessante, é um risco muito grande, irmãos. E eu não estou disposto a correr esse risco. De fazer algo maquiado para que a pós-modernidade se interesse. É difícil até a gente se interessar com conversa com outra pessoa. A gente está conversando com alguém, de repente a conversa fica tediosa, a gente pega o celular para conversar com alguém que está longe de nós, que a conversa é mais legal. Você imagina dentro do ambiente onde você está falando do abstrato, está falando do invisível, está falando do espiritual. Deus pode, Deus faz, Deus está aqui. Aí o cara fala: essa conversa não é para mim não. Eu precisava de mais luz, precisava de mais efeito, eu precisava de mais pirotecnia, eu precisava de mais teatro, eu precisava de mais dramatização, eu precisava de mais. Irmãos, não dá.
Porque se ou o sagrado impacta a gente, ou nada mais vai impactar. E se nós criarmos uma geração que vem para Jesus por causa do entretenimento, o dia que não tiver mais entretenimento, ela sai da igreja. Por isso, a consciência do sagrado é o seguinte: eu estou na igreja com o ambiente do sagrado. E esse ambiente sagrado, eu carrego com ele. Agora, eu vim aqui por causa dele? Eu estou aqui por causa dele? Porque Deus não se surpreende, irmãos, com multidões. Deus não se espanta com grandes movimentações. Esses dias eu estava conversando com a minha filha sobre a festa de aniversário dela. E lógico que em pandemia fica tudo muito mais restrito. Eu falei: filha, já pensou se a gente pudesse fazer uma festa num lugar espaçoso, onde tivesse videogames, jogos eletrônicos, tivesse até um gourmet lá fazendo hambúrguer na hora, cachorro quente, batata frita para as crianças, sorvete de máquina. Falei: imagina só, filha, cama elástica, imagina só esse ambiente. Eu falo: se você convidar seus amigos da sua escola, quantos você acha que viriam? Aí ela falou assim para mim: todo mundo, pai. Lógico, uma festa dessa, quem vai perder? Aí eu falei: filha, e se a gente fizer um bolo aqui em casa apenas? Vou fazer um lanchinho, um pãozinho com carne moída, quem sabe, ou com presunto e queijo, vou até pegar um salgadinho. Quantos você acha que viria? Aí ela falou assim: acho que talvez a minha melhor amiga. Porque de que adianta a festa estar lotada e eu olhar todo aquele movimento e dizer: olha, filha, quantas pessoas vieram por sua causa? Elas não vieram por causa dela, vieram por causa da festa. E Deus olha movimentos evangélicos hoje, Deus vê oba-oba gospel hoje, Deus vê muitas igrejas de Atenas reunidas, olha e fala assim: eu não me surpreendo com isso. Eu posso encher um lugar e falar: Deus, olha quantas pessoas vieram para te ver. Não, Deus sabe, eles não vieram para me ver. Se não tivesse a festa, eles não teriam vindo. Se tivesse só pão, cálice e Jesus, as pessoas teriam vindo. Se fizéssemos agora, semana que vem, falássemos assim: irmãos, no domingo que vem nós teremos um momento, só pão, cálice e Jesus. Será que ele seria um grande evento veiculado na mídia? Multidões se reuniram, pessoas vieram para ver pão, o cálice e Jesus, que é tudo que ele deixou para nós nas Escrituras. Os demais, irmãos, nós fomos incorporando as fileiras, o púlpito, os instrumentos, a mídia. Não estou dizendo que são coisas ruins, mas não existia isso na igreja. Nós incorporamos. E isso foi até sufocando e ofuscando aquilo que a gente deveria manter como maior preciosidade: a presença de Jesus. Por isso que sem Ele, o que nós estamos fazendo? Onde nós estamos indo? Para qual caminho nós estamos trilhando? Somos igreja de Atenas, mas não somos a igreja de Jesus. Não dá para ser igreja de Jesus sem Ele. Agora, segundo, é lógico que eu demorei nesse primeiro propositadamente. O segundo é apenas uma aplicação. Uma igreja sagrada é uma igreja também que entende a santidade. Sagrado é santidade. A palavra sagrado significa separado. A palavra santidade significa separado. Olha aí, é a mesma coisa. São sinônimas. O que é uma igreja sagrada? É uma igreja de gente santa. Sim, porque nós representamos Jesus na face da terra como igreja. Um adúltero não é um bom representante de Jesus na face da terra. Um mentiroso não é um bom representante de Jesus na face da terra. Um fofoqueiro, uma fofoqueira não é um bom representante de Jesus na face da terra. Por isso que não dá para ser igreja sagrada sem ser uma igreja santa. Não dá para ser uma igreja sagrada fazendo flerte com o mundo. Não dá para ser uma igreja sagrada paquerando as coisas do diabo. Porque a igreja é separada de tudo isso. A igreja é alheia a tudo isso. A igreja de Jesus é uma igreja santificada. Não uma igreja perfeita, mas uma igreja de gente santa. Gente que está melhorando. Irmãos, eu desconfio. Eu não consigo entender. Se nós somos da igreja de Jesus, a gente está piorando. Como é que eu sou da igreja de Jesus e eu sou um pior pai? Como é que eu sou da igreja de Jesus e sou um pior marido? Como é que eu faço parte da igreja de Jesus e sou um pior cidadão? Como é que eu sou da igreja de Jesus e as coisas estão andando para trás na minha vida? Como desenvolvimento, crescimento, no sentido da moralidade, da integridade, da transformação, ao invés de avançar para frente. Irmãos, se eu estou piorando estando na igreja, eu não estou na igreja, eu estou em Atenas, com Solon e com a sua reunião de assembleia. Mas eu não vim para a igreja de Jesus ainda. Porque na igreja de Jesus eu não sou perfeito, mas eu sou melhorado. Eu sou uma versão melhor do que ontem. E melhor do que o ano passado.
Faz 21 anos, irmãos, que eu sou uma versão melhor do que aquela que conheceu Jesus em agosto de 1999. Sim, irmãos, já faz tudo isso. E eu sou uma versão muito melhor, mas ainda muito pior do que 2022, 2023. Porque se eu estou na igreja, eu não sou perfeito, mas eu sou melhorado. Tem gente que confunde ser santo e começa a esconder através da hipocrisia. Não, irmãos, nós não somos perfeitos, mas a gente está melhor. Você está melhorando, você está desenvolvendo, bem-vindo à igreja de Jesus. Está estacionado, piorando, bem-vindo à igreja de Solon, à eclésia de Atenas, porque é lá que você se reúne sem a consciência do sagrado. Eu nunca me esqueço do seu Adão. O seu Adão era uma figura emblemática em Santa Cruz do Rio Pardo, onde eu cresci e tive minha adolescência. Irmãos, tinha a piscina pública de Santa Cruz do Rio Pardo, que era cuidada pelo seu Adão como porteiro. Ele era o responsável por tudo ali. E havia uma tradição e uma liturgia para você conseguir usar a piscina pública. Quando você passasse pela porta entre os vestiários e a piscina, havia uma gaze branca na mão do seu Adão. E ele passava aquela gaze. Ele era implacável, irmãos, cruel, uma pessoa, entendeu? Como a gente fala, um ímpio. Ele pegava aquela gaze e passava atrás da orelha, onde saía mais macuco, atrás do pescoço, lugares que você não alcançava aqui atrás, aqui da costa, que você não conseguia lavar. Ele passava gaze, saía aquele macuquinho marronzinho e falava: volta para o banheiro. Você chegava no banheiro, os meninos estavam se esfolando na buchinha. Esfrega mais forte aí, cara, esfrega mais forte. Um, assim, ó, fazia carreira, um esfregando a costa do outro, para poder entrar, porque tudo que a gente queria mergulhar na piscina. Não queria mergulhar naquele trem o mais rápido possível. Não é ficar tomando banho de ducha no sanitário. No banheiro, perdão. E aí, a gente voltava, o seu Adão passava de novo lá, e passava. Ó, volta a tomar banho. Irmãos, tinha dia que a gente voltava 3 vezes tomar banho. 4 vezes. Tinha gente que ia embora, não conseguia passar no teste. Se você tinha tomado um solzinho nos dias anteriores e ficava saindo aquela pelinha, você estava enrolado, esquece. O seu Adão não vai deixar você entrar. Passou, vai sair a pelinha, macuco. Mas tinha um dia, irmãos, tinha um momento, que era o momento da libertação. Você passava pela cancela, chegava naquele lugar, seu Adão passava gás, você olhava para ele, ele pedia: levanta a sola, você levantava a sola para cá, para lá, ele falava: pode entrar. Você falava assim: glória a Deus, é o paraíso. Irmãos, o papel do seu Adão, embora fosse implacável para a gente como adolescente, não é nada diferente do papel do Espírito Santo sobre nós. Ele vem sobre nós não para nos acusar, não para nos impedir. Ele quer nos levar para um lugar de paraíso, de conforto e refrigério. Mas Ele precisa nos preparar para estar lá. Porque a palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Hebreus capítulo 12. Então Deus está nos preparando para ir para o céu, irmãos. Por isso que a gente tem que tomar banho constantemente. E não é o banho higiene pessoal, é lavar a nossa alma com a palavra, é lavar a nossa vida com o evangelho, é permitir que Deus limpe áreas da nossa vida que ainda estão sujas. Faz 21 anos, irmãos, que o Espírito Santo fala para mim: vai lá e toma banho de novo. Vai lá e se ajusta de novo. 21 anos que tem áreas da minha vida que Ele passa o paninho e fala: meu filho, não dá para você ir para o paraíso com esse tipo de atuação e sujeira. Volta e toma banho. Isso é santidade, irmãos, não é estar perfeito. É estar cada vez mais limpo. É estar cada vez mais liberto. É estar cada vez com menos vícios, menos fofocas, ressentimentos, ódios, amarguras, individualismo. É cada vez menos de nós e cada vez mais de Deus. Por isso a gente precisa ser uma igreja santa, irmãos. Não somos uma comunidade de hipócritas que diz que está todo mundo prontinho aqui e que nós somos a perfeição escrita nessa terra. Mas somos uma comunidade de gente que está melhorando. Tem muita coisa na minha vida que precisa mudar, irmãos, mas muita já mudou. E eu queria que você entendesse isso. Se você não está melhorando, está com os mesmos vícios, você participa da igreja de Atenas e não da igreja de Jesus. E por fim, para finalizar, olha o que o texto diz: mas assim como é santo aquele que chamou, sejam santos também tudo o que vocês fizerem. Se Deus é santo, é óbvio que a igreja dele tem que ser santa. E por fim, irmãos, para a gente finalizar, ser sagrado é sinônimo de autoridade. Não tem nada mais autoridade do que uma coisa sagrada. Eu estava fazendo um tour, uma visita ao Machu Picchu, lá nos Andes do Peru, e de repente no meio da caravana eu parei olhando e fiquei impressionado, pulei uma parte que estava assim em desnível e encostei numa pedra e fiquei assim encostado na pedra esperando, descansando um pouco, aquela caminhada
cansativo. O guia veio com um portunhol e falou: não se hace assim, não se hace assim. Eu falei: que isso, o que está acontecendo? Riba. E eu falei: mas que é isso? Eu saí daquele lugar e tal. E ele falou assim: ó, essa pedra é a pedra sagrada dos incas. Como é que você está encostado nela? Tipo assim, irmãos, eu profanei aquele lugar. Tipo, assisti YouTube em cima da sacristia. Eu coloquei a mão na pedra sagrada. E o camarada falou assim: isso aqui é sagrado, ninguém toca. Porque isso aqui confere representatividade. Irmãos, a igreja é a representação de Jesus. Ela é sagrada não porque ela tem poder, não porque ela é visível, não porque ela é uma denominação centenária. Ela é sagrada porque ela foi recebida por Jesus, criada em Jesus e delegada por Jesus como autoridade. Olha o que Jesus disse sobre a igreja com autoridade. Mateus capítulo de número 28, ele diz assim: então Jesus, aproximando-se dos discípulos da igreja dele, disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações. Eu recebi a autoridade, disse Jesus, e eu delego isso a vocês. Irmãos, a autoridade, ela vem com um ambiente do sagrado. Se Jesus está presente, nós temos a autoridade espiritual. Jesus é o maior nome sobre todo nome. Disse Paulo que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Ele é a autoridade. E diante do sagrado, a igreja tem autoridade. Autoridade para marchar contra o inferno, autoridade para abrir as trancas que o diabo já trancou há muito tempo atrás. A autoridade para não recuar, porque Jesus disse no texto que a gente leu no início: edificarei a minha eclésia, não a eclésia de Atenas, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecem a autoridade que foi dada para a igreja. Deus deu uma autoridade para nós, irmãos. Uma autoridade para usar em nome de Jesus e não recuar. Esses dias um amigo estava contando de uma situação onde uma pessoa ficou endemoniada e possessa de um espírito maligno, e foi chamado um pastor para ir até lá. E quando ele chegou naquele lugar, pisou dentro da casa, o demônio olhou para ele e falou assim, ou a pessoa, né? Olhou para ele e falou assim: quero você aqui não, quero você aqui não, você não. Aí o pastor virou a costa e foi embora. Mas se o diabo não quer eu aqui, o que eu vou fazer aqui? E onde que ele está na condição de opinar, irmãos? Onde que o diabo pode dizer o que ele quer, o que ele não quer, o que ele pode, o que ele não pode? A igreja de Jesus tem toda a autoridade para colocar as mãos, para abençoar, para ministrar libertação. A igreja de Jesus tem toda a autoridade, não porque ela fala alto, não porque ela tem um louvor impactante, não porque ela tem um pregador possante, mas porque ela tem o nome de Jesus. Esse nome transforma, esse nome liberta, e esse nome foi conferido a nós como sinônimo de autoridade. Nós temos esse nome, autoridade e representatividade, que vem com esse sagrado, e essa representatividade vem com poder. Por isso que Jesus falou: vocês receberão poder, em Atos 1:8, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Não dá para ser igreja sem poder, irmãos. Igreja sem Espírito Santo, igreja sem poder, sem autoridade, é de Atenas, é reuniãozinha para discutir processo político. A igreja de Jesus com poder é reunião para transformar o mundo, é reunião para abalar o céu, é reunião para transformar o universo, é reunião para impactar vidas. Essa é a reunião de poder, a reunião que vem pelo nome de Jesus. E o que nós estamos fazendo? Sucateando o sagrado, delegando essa autoridade a um líder apenas e fechando a porta da nossa casa para que de alguma maneira a gente fique protegido das ações malignas. Irmãos, essa autoridade não foi dada a mim somente. Essa autoridade foi delegada à igreja. Eu não sou igreja, irmãos. Eu sou templo. Igreja eu sou com você. E quando a gente se une, nós temos poder e autoridade no nome de Jesus. O problema é que a gente distinguiu essa autoridade e definiu ela só para uma liderança. Aí a gente coloca um monte de gente bonita, engravatada em cima do púlpito e fala: aqueles são os líderes da igreja. Aqueles são os homens da espiritualidade. Onde a gente tirou isso? A gente tirou isso lá de trás do Fórum Romano, onde havia distintos que usavam túnicas diferentes dos outros para mostrar: nós somos cidadãos e vocês são a plebe. Até hoje muitas igrejas usam isso, as vestimentas como diferenciação de quem é santo e de quem tem na pior. Os que são mais sagrados e os que estão na pior condição lá embaixo.
Irmãos, a autoridade foi dada à igreja, não foi dada a um líder, não foi dada a um pároco, não foi dada a um bispo, não foi dada a um apóstolo. A autoridade foi dada à igreja de Jesus. Jesus disse: eu dou toda a autoridade, vão agora. Nós não podemos restringir essa autoridade a alguns poucos, nós precisamos diluir, irmãos. Você tem autoridade, você tem autoridade, você que está na sua casa, todos nós recebemos uma autoridade. Nós não podemos concentrar na mão de alguns poucos privilegiados, porque senão a gente vai falir. Vai falir. Você quer um exemplo? As maiores redes hoteleiras do mundo hoje estão em processo de falência, concordata, porque não se prepararam para um momento como esse, onde o turismo pudesse ser totalmente atingido, e chegando a índices de quase zero. A única empresa que não foi abalada, já chego nela. Muitas empresas de ônibus, de táxis, de trânsito, estão em processo de falência concordata, porque não se prepararam para uma pandemia como essa. A única que não está falindo, vamos voltar de hotel? Você conhece a Airbnb? Já ouviu falar? Airbnb é uma rede de hotéis mundial, onde eles não têm um hotel sequer, mas todas as casas das pessoas que colocam no site são potenciais para alugar. Eles alugam em todos os países do mundo, em qualquer lugar. Tem até a Airbnb em Sertanópolis, se você procurar. É a maior rede de hotel do mundo, que a pandemia não afetou eles em um centavo. Eles não têm escritório central, eles não têm um hotel onde você possa ir, mas eles diluíram a autoridade da empresa deles, dizendo: nós vamos dividir com vocês as responsabilidades, os lucros e os prejuízos. E todo mundo está desfrutando disso. O Uber é a rede de carros que não tem uma frota sequer. É a maior frota de carros do mundo sem ter um carro no seu nome. Foi diluído, entregue a autoridade. Nós dividimos com você todo o lucro e toda a responsabilidade. Irmãos, o mundo aprendeu o poder de delegar. O mundo aprendeu o poder de distribuir. E sabe o que a gente está fazendo ainda na mentalidade medieval? Concentrando. O que a gente quer é um líder autoritário. O que a gente quer é um governante autocrático. O que a gente quer é um pastor que dite as regras. O que a gente quer é um líder que represente a autoridade por si só. Irmãos, onde é que nós estamos? Foi delegada a nós a autoridade como igreja. Está na hora de você se levantar, de exercer, e eu exercer, para que a gente não seja a Assembleia de Atenas, com alguns poucos privilegiados. Mulheres, não precisa mais lutar pelo seu direito. Jesus já garantiu para você isso na igreja. Não que você não precise mais lutar pelos direitos aí fora, ainda há um grande espaço para conquistar, mas na igreja, você pode ter certeza que o seu lugar está garantido, porque Jesus disse isso para você, que você tem autoridade. Autoridade para pregar, para expulsar demônios, autoridade para abençoar, para orar, para curar enfermos. Crianças que estão aqui já podem pregar, já podem usar de recursos para poder falar de Jesus aos seus vovôs. Você tem a autoridade do Espírito Santo para ministrar corações, de abençoar a sua escolinha. Adolescentes, tem a autoridade de Deus para fazer a diferença na sua casa, para fazer a diferença no seu colégio. Jovens têm a autoridade de Deus para ser uma bênção na universidade. Vocês não precisam do pastor para isso. Somos igreja, e igreja tem a autoridade do nome de Jesus, porque todo o poder que foi dado no céu e na terra para Jesus, foi dado a nós. Somos a comunidade do sagrado, ou somos a comunidade de Atenas? Eu ainda insisto, e tenho a expectativa, de que nesse lugar você veio, porque você tem uma grande expectativa do sagrado, um grande desejo de conhecer o nome de Jesus, muito mais do que ter um bom momento em comunidade. Você veio fazer parte da comunidade de Jesus. Quero convidar a equipe de louvor a vir aqui à frente. Enquanto você se coloca em pé, eu quero orar com você nesse momento, por gentileza. Senhor Jesus, nós estamos diante de Ti, colocando o nosso coração, Pai. Senhor, há um risco, há um perigo logo adiante, Deus, de nos desviarmos do que significa ser Teu povo. Deus, esse risco, essa tentação, o tempo todo sopra em nossos ouvidos. Pai, no nome de Jesus, não nos permita ser os desinteressados que buscam alguma coisa extraordinária, mas permita que nós sejamos os extraordinários, porque fomos tocados pelo sagrado. Que, ó Deus, a Tua igreja não fique se embotando, se anestesiando com coisas humanas, mas que a Tua igreja busque o sagrado, que ela veja o Senhor sentado num alto e sublime trono, que ela veja a Tua glória espalhando sobre toda a face da terra, e que ela experimente
a única coisa que nos faz de fato igreja, a tua presença, no nome de Jesus. Amém, Senhor. De suas vestes enchia o templo, enquanto anjos voavam sobre você. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Senhor. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Possamos olhar para Ti, ver o Senhor, enxergar o Senhor, contemplar o Senhor. Essa é a razão de estarmos aqui, é a razão de sermos igreja de Jesus. Por isso, Pai, abra os nossos olhos de novo para vermos o Senhor. Eu vi o Senhor sentado num alto e sublime trono, de suas vestes enchia o templo, enquanto anjos voavam sobre você. Duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção. Você pode dizer isso? Pode tirar as mãos do seu bolso e levantar agora as mãos e dizer assim, ó: Senhor, que toda a terra, e inclusive a minha vida e a minha casa, levante suas mãos e diga: se encha com a tua glória, com a tua glória. Se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores. Venha, Senhor Jesus, restaura nosso desejo, restaura nosso desejo e anseio pela tua glória, pela tua presença. Se encha com a sua glória, que toda a Oh, Espírito Santo de Deus, enche essa casa, enche esse lugar com a tua fumaça, com a tua unção. Sempre veja o Rei da glória. Oh, Espírito de Deus, o nosso maior desejo é sentir. O meu desejo é sentir você, ó Rio perene.
Venha, Senhor. Com calor do fogo, moldado ser pelo poder de tuas mãos. Ó vento impetuoso, Venha, Senhor balança-me Jesus. e direciona-me ao teu encontro. E nós vamos cantar com os anjos, junto com os anjos. eu cantarei uma canção de amor. O nosso desejo, o meu desejo é sentir o maior você, desejo, ó Rio Perene. diante do sagrado. Com calor do fogo, mudar o ser pelo poder de tuas mãos. Ó vento impetuoso, balança-me e direciona-me ao teu direção a encontro. ti. Junto com os anjos, eu cantarei uma canção de amor que toda a terra Senhor Jesus, nós estamos pedindo isso. se encha com a sua Nós estamos glória. clamando isso, Senhor. Toda a casa Que toda a terra se encha com a sua glória. com a tua fumaça, Nos transforma em igreja de que os Jesus. meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores. Senhor Jesus, longe de sermos aquela igreja de Atenas, longe de sermos aquela igreja, Deus, de pessoas que só reúnem por seus interesses. Oh Deus, longe de sermos uma reunião vazia, uma reunião humana, longe de sermos uma aglomeração com ideais, com ideologias pessoais, políticas, longe de sermos, ó Deus, uma agremiação de pessoas que vêm buscar os seus próprios interesses. Deus, nós queremos ser a igreja de Jesus e não nos permita cair no erro, no tropeço de buscarmos mais o que a diversão e o entretenimento pode oferecer do que a tua presença. Que a tua presença ainda, ó Deus, nos baste. Que a tua presença seja suficiente para esse povo desse lugar, esse povo que assiste essa internet, esse povo, Deus, que se chama pelo teu nome. Que a tua presença ainda nos baste e seja suficiente, Pai. Nós podemos perder a nossa, ó Deus, a nossa proximidade, podemos perder os horários dos nossos cultos, podemos perder, ó Deus, alguns ministérios diante da pandemia, mas nós não perdemos o teu nome. Ele ainda continua dando a ligação, ele ainda continua dando conexão, ele ainda continua transferindo para nós a identidade de um povo que se chama pelo teu nome, a santidade de um povo que caminha para o céu, e a autoridade de um povo que pisa nessa terra com o poder do Espírito Santo para marchar contra toda artimanha maligna. Por isso, Deus, nós nos levantamos essa noite para dizer: faça de nós a igreja de Jesus, a assembleia sagrada, a reunião do povo que se chama pelo teu nome, e usa todo esse momento como igreja para sermos de fato a igreja que pisa a terra e marcha contra o inferno, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Uma boa semana em nome de Jesus. Toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Que toda a terra se encha com a sua glória, toda a casa se encha com